Olá, sabe aquele cantinho da casa, pode ser o quarto, o escritório, onde o sinal de Wi-Fi parece que simplesmente desiste de chegar? Pois é, hoje a gente vai desvendar a tecnologia que foi criada para resolver exatamente esse problema. Vamos entender juntos, bem do comecinho, como dar um fim naqueles pontos cegos da internet em casa. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta é essa aí. O sinal de Wi-Fi na sua casa não é igual em todo lugar? Parece que ele tem os seus cômodos preferidos? Você anda pela casa e do nada a conexão some. É uma situação bem chata, né? E muito, muito comum. E as consequências disso a gente conhece bem. É o filme que trava bem na hora da cena mais importante. É a chamada de vídeo com a família ou do trabalho que simplesmente congela, ou até mesmo a dificuldade para mandar uma mensagem boba no WhatsApp. Esses lugares são o que a gente chama de zonas de sombra. E olha, elas podem atrapalhar e muito a nossa rotina. Mas a boa notícia é que existe uma solução bem simples e eficaz para acabar com esse drama. É um aparelhinho pequeno, discreto, mas que faz uma diferença enorme. Nós estamos falando do repetidor de sinal Wi-Fi, que algumas pessoas também chamam de amplificador. Ok, mas o que é exatamente um repetidor? Como é que ele funciona? Pensando de um jeito bem simples, ele é um aparelho que ouve o sinal do Wi-Fi, que sai lá do seu roteador principal, e depois ele grita esse mesmo sinal, só que bem mais alto. Ele basicamente retransmite o sinal com mais força para conseguir chegar naquelas áreas onde o sinal era fraco ou simplesmente não existia. Para ficar ainda mais claro, imagina um corredor bem longo. O roteador está lá numa ponta, gritando uma mensagem. E tem alguém na outra ponta tentando ouvir. O repetidor é como se fosse uma pessoa que fica bem no meio desse corredor. Ele escuta a mensagem original com clareza e repete, em voz alta, para o pessoal que está lá no fundo. A mensagem é a mesma, ele não inventa nada novo. Ele só garante que ela chegue mais longe e com mais força. Simples assim. E aqui, olha, tem um ponto que é fundamental para não fazer confusão. Repetidor e roteador não são a mesma coisa, tá? O roteador é a fonte. É ele quem cria a sua rede Wi-Fi a partir do sinal da internet. Já o repetidor, ele não cria nada. Ele só pega essa rede que já existe e a estende. Pensa assim, um é o criador, o outro é o extensor. Certo, a ideia parece boa, mas como essa mágica acontece de verdade? Como é que o sinal viaja mais longe sem precisar de nenhum fio extra? Vamos dar uma olhada no passo a passo para entender a tecnologia por trás disso. O processo todo se resume a 3 etapas bem diretas. Primeiro, ele recebe. O repetidor capta o sinal de Wi-Fi que vem do seu roteador. Segundo, ele amplifica, ou seja, dá uma turbinada, deixa esse sinal mais forte. E terceiro, ele retransmite. Ele envia esse sinal já amplificado para frente, cobrindo as tais zonas de sombra. É um ciclo contínuo. Recebe, fortalece e envia. Simples e eficiente. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? A dúvida que todo mundo tem. Ok, mas usar um repetidor não vai deixar minha internet mais lenta? É uma preocupação super válida, afinal, de que adianta ter sinal em todo lugar se a velocidade for muito baixa? Então, vamos lá. A resposta direta é não. O repetidor não diminui a velocidade do plano que foi contratado. Ele vai trabalhar com a velocidade que o seu roteador envia para ele. O ponto principal é outro. Pensa só. O que é melhor? Ter um sinal super fraco e instável que mal funciona ou ter um sinal forte e estável que permite navegar de verdade? A missão do repetidor é levar o alcance do sinal mais longe, não aumentar a velocidade do seu plano de internet. Agora, uma coisa que a gente sempre vê na caixa desses aparelhos são números bem otimistas, né? Alcance de até 300 metros. Parece incrível. É um número que realmente chama a atenção na prateleira. Só que, na prática, a história é um pouco diferente. Esse número é o que se chama de alcance teórico, sabe? Em um campo aberto, sem nenhuma barreira. Dentro de casa, o alcance real é quase sempre menor. E por quê? Porque o sinal de Wi-Fi sofre com obstáculos. Paredes de concreto, móveis, portas, outros andares. Tudo isso funciona como uma barreira e vai diminuindo a força e a distância que o sinal consegue viajar. Beleza, já entendemos a teoria. Agora vamos para o que interessa, a prática. Como é que a gente instala um repetidor? E mais importante ainda, quais são os segredos para ele funcionar do melhor jeito possível? Vamos ver umas dicas de ouro? A primeira boa notícia é que instalar um repetidor costuma ser bem fácil. Geralmente, existem 2 maneiras principais. A mais simples de todas é usando o botão WPS. É quase mágico. Você aperta um botão no seu roteador, depois aperta o botão no repetidor e pronto! Eles se conversam e se configuram sozinhas. A outra forma, também bem tranquila, é fazendo a configuração pelo navegador de internet do celular ou do computador. Se for configurar pelo navegador, o passo a passo é bem intuitivo.
Você liga o repetidor na tomada e, pelo celular, se conecta na rede que ele cria. Aí, ao abrir o navegador, vai aparecer a tela de configuração. A primeira coisa a fazer é procurar o nome da sua rede Wi-Fi na lista que ele mostra e selecionar. Depois de escolher a sua rede, ele vai pedir a senha. É só digitar a mesmíssima senha que todo mundo usa para conectar no Wi-Fi da sua casa. Colocou a senha, confirmou, e é isso. O repetidor vai reiniciar e já vai começar a estender o sinal da sua rede. Moleza, né? Mas olha, configurar é a parte fácil. O verdadeiro segredo, a dica de ouro para um repetidor funcionar bem de verdade, não tem a ver com senhas ou botões. Tem a ver com localização. O lugar exato onde você vai ligar o aparelho na tomada pode mudar tudo. E a regra número 1 é a seguinte: o repetidor deve ficar no meio do caminho, entre o seu roteador e a área que tem o sinal fraco. Pensa bem, não adianta nada colocar o repetidor lá no cômodo onde o sinal já não chega, porque ele não vai ter um bom sinal para repetir. Ele precisa estar num lugar onde o sinal do roteador ainda é forte. Outras dicas? Tente colocar ele num lugar mais alto e longe de outras fontes de interferência, como o telefone sem fio e principalmente fornos de micro-ondas. Bom, com tudo isso que a gente viu, fica a pergunta: será que um repetidor é a solução ideal para cada caso? Vale a pena o investimento? Vamos pensar um pouco sobre isso. Vamos colocar na balança. Do lado das vantagens, ele é fácil de instalar, resolve de vez o problema das zonas de sombra e geralmente é uma solução com um custo bem acessível para melhorar a cobertura. Agora, do lado das desvantagens, tem o custo do aparelho, claro. Também é importante escolher um modelo que seja compatível com seu roteador, senão o desempenho pode não ser bom. E vale sempre lembrar, ele não vai aumentar a velocidade da sua internet, só o alcance dela. Essa frase aqui resume tudo de um jeito perfeito. O repetidor é essencialmente uma ponte para o sinal sem fio. Ele conecta ao ponto A, que é o seu roteador, ao ponto B, aquele cômodo isolado, e permite que o sinal simplesmente atravesse esse espaço. No fim das contas, a ideia central é essa. O repetidor é uma solução muito simples e direta para um problema muito comum. É a forma mais prática de fazer sua rede chegar mais longe sem ter que furar uma parede, passar cabo, nada disso. Uma solução limpa, discreta e que funciona. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Agora que ficou mais claro como essa tecnologia funciona, que tal pensar aí no seu espaço? Aquelas zonas de sombra ainda precisam existir? Talvez a solução para aquele cantinho sem internet seja bem mais simples do que se imaginava.